Nessa videoaula vamos tratar da avaliação da exposição ocupacional ao calor do ponto de vista da norma NR15, atividades insalubres, que no seu anexo 3 adotou o índice IBU-TG, índice de bulbo úmido termômetro de globo, para a avaliação da exposição ao calor. E nessa norma estabelece lá os limites de tolerância. A norma ainda considera dois casos específicos. Um é quando o trabalho é contínuo, ou mesmo com período de descanso, mas o período de descanso é no próprio local de trabalho. E a outra condição é quando existe um local específico para descanso, uma situação mais amena. Bom, nós sabemos que há duas formas de calcular o IBU-TG. Uma é sem carga solar, 0,7 vezes temperatura de bulbo úmido mais 0,3 temperatura de globo. E a outra é quando há carga solar incidente, atividades típicas a céu aberto, 0,7 temperatura de bulbo úmido mais 0,2 vezes a temperatura de globo mais 0,1 vezes a temperatura de bulbo seco. Tá? Se houver tempo de descanso, é necessário então calcular uma média, ou se tiver várias atividades diferentes, é necessário calcular a média do IBU-TG, uma média ponderada, porque ela considera os tempos de cada atividade. Aqui vai o exemplo da média entre uma situação onde você tem um período de trabalho, um tempo de trabalho e um tempo de descanso. O ciclo é sempre 60 segundos, tá? Então a medição tem que ser, o perito tem que fazer uma medição em ciclo de 60 segundos e definir. Dentro daquele ciclo de 60 minutos, quer dizer, 60 minutos, que é uma hora, se o trabalho foi 15 minutos, ele põe 15 aqui nessa parte do IBU-TG de trabalho. E 45 minutos no IBU-TG de descanso. Soma-se essas duas parcelas e divide por 60, que é o tempo total. Aí você tem a média aí ponderada do IBU-TG. Também é necessário, quando o trabalho é fora do local de trabalho, quando o descanso é em outro local, fora do local de trabalho, você tem que calcular o metabolismo em média ponderada também. Metabolismo vai se basear, vou mostrar para vocês aqui, nas tabelas da norma. O quadro 3, onde você caracteriza, o perito vai verificar qual dessas situações é mais adequada ao que ele viu no campo de trabalho, no posto de trabalho, e vai enquadrar se é um trabalho leve, moderado, pesado, e a correspondência em quilocalorias por hora do metabolismo da pessoa. Bom, melhor do que explicar item a item, né? Vamos fazer exemplos, que os exemplos são melhores de interpretar. Vamos fazer um exemplo do primeiro caso, que é quando há o descanso no próprio local de trabalho. É esse exemplo 1 aqui, ó. Tem uma reclamatória trabalhista de um cozinheiro industrial. Ele reclama que na pior tarefa dele, ele tinha que grelhar bifes na chapa no horário de almoço, onde permanecia por 2 horas diárias. Aí o perito foi lá e utilizou sua árvore de termômetros, mediu então a temperatura de bulbo úmido de 25 graus Celsius e a temperatura de globo 45 graus Celsius. O perito considerou essa atividade leve, tá? Então, ele considerou que grelhar ali é uma atividade leve. Então, vamos avaliar e interpretar o caso sob o ponto de vista legal e também sob o ponto de vista da higiene ocupacional. Bom, o IBU-TG, ele vai ser baseado nessas medições do perito, 0,7 vezes 25, que é a temperatura de bulbo úmido, mais 0,3 vezes 45, que é a temperatura de globo. Fazendo as contas aí, dá 31 graus o IBU-TG. Como essa atividade é uma atividade onde ela é de trabalho contínuo ou com descanso no próprio local, então aplica-se diretamente a equação do quadro 1. No quadro, a equação não, a avaliação à luz do quadro 1. O trabalho nesse caso é contínuo, foi 2 horas contínuo. Se falasse que ele tinha feito algo em torno de 45 minutos de trabalho, 15 de descanso, era essa linha que a gente ia ver. Se fosse outro caso, meio a meio, por exemplo, era nessa linha. Mas enfim, o trabalho dele foi contínuo.
e atividade leve. Se o trabalho é contínuo e a atividade leve, nós estamos aqui no IBU-TG permitido de até 30 graus. Bom, a medição que foi feita deu conta de que deu 31, então ultrapassou o limite de tolerância que nós vimos é 30 graus. Conclusão: insalubridade em grau médio. Temperatura é grau médio, tá? Ponto de vista da higiene ocupacional, as medidas de controle seriam limitação do tempo de exposição, por meio de revezamento entre os cozinheiros, por exemplo, cada um fica 1 hora lá, né? 1 hora não, meia hora, descansa, depois vai o outro, reveza as tarefas. Ou instalação também de ventilação local exaustora, para reduzir os valores medidos de TBN e TG. Bom, este foi um exemplo de descanso no próprio local. Agora vamos ver onde o descanso é em outro local. É o exemplo número 2 aqui. Então vamos lá, calcular o metabolismo e o IBU-TG médio. Esse traço em cima aqui quer dizer que é o valor médio, né? Uma média ponderada. Calcular esses valores de um operador de forno de tratamento térmico que a cada hora ele abre o forno, retira as peças de aço aquecidas, coloca no tanque de óleo e carrega o forno em outras peças, com outras peças. Essa atividade dele dura 10 minutos. O restante do tempo ele fica sentado fazendo anotações em outro local que não tem incidência de carga solar também, nem no forno, nem no outro local. O perito foi lá então e no local onde ele trabalha ele mediu a temperatura de globo de 60 graus, bulbo úmido 25. Não tem incidência de carga solar, então não precisa de bulbo seco. No período de descanso dele, a temperatura de globo, lá no local onde ele fica fazendo as anotações, deu 30 graus e a temperatura de bulbo úmido 22. Então, como é que a gente procede nesse caso? Você calcula o IBU-TG do trabalho, 0,7 vezes temperatura de bulbo úmido do trabalho, mais 0,3 vezes temperatura de globo do trabalho, que é 60 graus. Obtém aqui, deu 35,5 graus Celsius. E o IBU-TG do descanso é 0,7 vezes a temperatura de bulbo úmido do descanso, que é 22, mais 0,3 vezes a temperatura de globo do descanso, que é 30 graus, 24,4. O valor médio do IBU-TG é a ponderada. É o IBU-TG do trabalho vezes o tempo de 10 minutos do trabalho, mais o IBU-TG do descanso vezes o tempo de 50 minutos do descanso, dividido pelo tempo total do ciclo de 60 minutos. Resultado, IBU-TG 26,25 graus. Bom, então nós fizemos uma parte. Agora vamos passar para o metabolismo, porque nesse caso, como o descanso é fora do local de trabalho, não se usa o quadro 1. Nós vamos usar o quadro 3 e levar ao quadro 2 para verificar a condição. O tipo de trabalho foi considerado pelo perito como moderado, em pé, não chega a ser pesado, e veja o quadro 3. Então, ele considerou em movimento trabalho moderado de levantar ou empurrar. Vamos lá. Ele considerou no quadro 3, isso é uma consideração que o perito faz, pelo que ele vê no posto de trabalho. Ele considerou o trabalho moderado, em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar. Metabolismo, então, é 300 quilocalorias por hora. 300 quilocalorias por hora, o metabolismo do trabalho. E no descanso, ele considerou que o descanso dele é uma atividade leve, sentado, com movimentos moderados dos braços e do tronco. Essa aqui, ó, sentado, movimentos moderados dos braços e do tronco. 125 quilocalorias. E aí o metabolismo também é bem simples, é uma média ponderada. Você pega o metabolismo do trabalho, multiplica pelo tempo do trabalho, mais o metabolismo do descanso pelo tempo do descanso, divide por 60, a soma dos tempos tem que dar 60. O total aqui, o médio, quer dizer, o metabolismo de 154 quilocalorias. Agora, tudo bem, eu já tenho os valores de IBU-TG, foi calculado 30,5, não foi? Vamos voltar aqui.
Não, desculpa. O IBUTG foi 26,25. Foi calculado 26,25 e o metabolismo 154. Eu venho aqui no quadro 2 e vou fazer o seguinte. Eu vou ver onde que está o metabolismo de 154. É um metabolismo baixo, nem consta na tabela. Então está abaixo de 175. Nesse caso, o perito utiliza o menor valor. Para o metabolismo de 175, que é o primeiro valor acima de 154 na tabela, ele vai considerar o máximo IBUTG permitido de 30,5. O que nós medimos, o que o perito mediu, foi 26, alguma coisa, né? Então, nesse caso, não foi classificado como insalubre a atividade. Perfeito? Vamos ler aqui. Levando os valores de IBUTG e M ao quadro 2, temos M próximo de 175, o IBUTG seria 30,5, portanto a atividade não é insalubre. Tá? Não é insalubre porque o IBUTG medido foi 26,25. Vamos partir para o exemplo número 3 aqui, o último. Um operador de alto forno de lingotamento contínuo, ele trabalha na corrida por 15 minutos e descansa 45. Ele repete esse ciclo toda hora. Há incidência de carga solar. Então, o que acontece? O perito foi lá e mediu bulbo úmido, globo e bulbo seco no trabalho, porque no trabalho tem incidência de carga solar nesse caso aqui. No descanso, onde ele fica descansando os 45 minutos, não tem incidência de carga solar. Então ele só mediu o bulbo úmido e o globo. Tá aí os valores. Ele considerou a atividade pesada. Ele viu lá que a atividade do trabalhador é pesada. Trabalho intermitente de levantar e empurrar. Então ele veio aqui, ó. Ele classificou aqui, ó. Trabalho pesado, intermitente de levantar e empurrar. 440 quilocalorias por hora. O metabolismo. Na situação de descanso, ele considerou que o trabalhador permanece sentado sem nenhuma atividade. Então vai dar essa aqui, ó, 100. Acredito que é 100 que ele considerou de metabolismo, tá bom? Pede-se verificar as condições. Então vamos lá. Calcular o IBUTG. É mais um caso onde o trabalhador descansa em outro local. Então você tem que calcular o IBUTG do trabalho e o IBUTG do descanso. Do trabalho, ele vai usar a equação que considera a temperatura de bulbo seco, 0,7 TBN mais 0,2 TG mais 0,1 TBS. Coloca os valores medidos lá e acha 34 graus. No descanso, ele não vai considerar o TBS, a equação é 0,7 TBN mais 0,3 TG do globo. Pega esses dois valores, coloca aqui, 28,8. O médio, IBUTG médio, 34, que é o IBUTG do trabalho, vezes 15 minutos, que é o tempo do trabalho, mais 28,8 o IBUTG do descanso, vezes 45, tempo do descanso, divide por 60, 30,1. Esse é o IBUTG que vai ser considerado para avaliação. Metabolismo. Ele vai ver que é 440 o metabolismo do trabalho, multiplica por 15, que é o tempo do trabalho, mas ele nem considerou 100, não. Ele considerou o descanso como 125 lá. 125. O perito considerou 125 de metabolismo, vezes 45 o tempo, e divide por 60. Usou a equação, achou o metabolismo de 203,75. Vamos pegar esse metabolismo e levar na tabela do quadro 2. Quadro 2, você vê que para 203,75, tem aqui 200 e 250. Eu vou ter que usar o primeiro acima, não vou usar o metabolismo abaixo, embora esteja bem perto. Mas a recomendação é que se use o valor acima. 250 requer um máximo IBUTG de 28,5 graus. O IBUTG obtido pelas medições foi 30,1, portanto, é uma situação de insalubridade. Vamos ler a resposta? Levando os valores IBUTG e M ao quadro 2, teremos o valor de M mais próximo de 250 e para este valor,
O IBUTG máximo é 28,5. Portanto, a atividade é insalubre. Necessitando medidas corretivas para a redução do IBUTG da atividade ou do metabolismo. Ou você reduz o metabolismo. Como é que você reduz o metabolismo? Por exemplo, se trabalhar a corrida durar menos tempo, né? Se a prática de trabalho permitir que o trabalho deixe de ser pesado e passe a ser um trabalho mais leve para diminuir. E como que você diminui o IBUTG? Possivelmente por uma ventilação exaustora, por exemplo, pode reduzir o IBUTG aí desse trabalho. Enfim, está visto aí 3 exemplos de avaliação de insalubridade da exposição e exposição ocupacional ao calor. Visto isso, eu vou pedir que vocês vão lá na apostila, lá no final da apostila, e eu vou pedir que vocês façam esses 2 exercícios aqui, ó. O exercício 14.1.1, onde o que tem aqui é que o ciclo de 1 hora tem muitas coisas, então vai dar uma média ponderada de 5 parcelas e não de 2 só, igual nós fizemos nos nossos exemplos, né? E aqui o 14.1.2, sendo que o 14.1.2 é um exercício de trabalho, de descanso no mesmo local de trabalho. Usa-se o quadro 1 da tabela do anexo 3 da NR15. Já aqui vai ser descanso sentado em repouso, quer dizer, descanso em outro local. Se é o descanso em outro local, você vai aplicar a equação você vai aplicar as equações de IBUTG normal e vai também utilizar os quadros 2 e 3 do anexo 3 da NR15, tá bom? Então este aqui é um exemplo para aplicação do quadro número 1 e esse aqui dos quadros 2 e 3. Se você gostar e tiver tempo, pode fazer o exercício 14.1.3 também. Mas eu vou cobrar que vocês me entreguem o exercício 2, o exercício 14.1.1 e o 14.1.2. Mas esse aqui, quem quiser fazer, tiver dúvidas, mesmo nesses aqui, pode me procurar que a gente discute o assunto e tira as dúvidas se tivermos condições para isso, tá bom? Bom exercício a todos!